Obrigada. Bom dia a todos. Espero que todos estejam muito bem, não é? Num tempo de pandemia, nós queremos ver todos muito bem, né? Uma bênção realmente nos encontrarmos num sábado pela manhã, aqui presencialmente, e também pela telinha, não é? Aí na sala da sua casa, eu acabo de entrar dentro da sua casa através da sua tela, do seu computador, do seu smartphone ou da sua TV, e estamos aí juntos louvando ao Senhor. Que bênção maravilhosa termos vida, termos saúde para louvarmos juntos ao Senhor. Eu convido você a curvar a sua fronte neste momento. Nós vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos de vir à Tua casa de oração, ou de nos encontrarmos para louvar o Teu nome e engrandecê-lo neste momento. Cuida da gente nesta hora, nos abençoa, derrama o Seu Espírito sobre nós, para que nós possamos falar, ouvir, abrir o nosso coração para a Tua palavra e deixar que ela faça morada e transforme o nosso viver. Fica conosco, mais uma vez, nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Estou aqui hoje representando o Ministério da Ação Solidária Adventista. Tenho alguns ministérios na Associação Paulistana e, entre eles, a Ação Solidária Adventista. Eu tenho também a ADRA, que é a nossa agência humanitária, a nossa instituição. É diferente de ministério, mas também atuamos nela. E a Ação Solidária Adventista é um ministério da igreja, é um ministério abençoador. E quer você seja da ASA ou não, você acaba fazendo os trabalhos da ASA em algum momento da sua vida. Quer seja doando, quer seja abençoando alguém com uma palavra de carinho, de afeto, uma palavra amável. É muito bom ser ASA, né? Independente de fazer parte do departamento, de fazer parte do ministério, é muito bom ser ASA. É muito bom que cada um de nós possamos compartilhar um pouco do que temos com aqueles que nada têm ou que têm tão pouquinho. Nós trabalhamos também na associação com o Ministério das Pessoas Idosas, os 60+, e eles estão se multiplicando no mundo, aqui no Brasil, aqui na Granja Viana, no estado de São Paulo, eles estão em toda parte. Os cabelos brancos estão se multiplicando. E eu tenho certeza que aqui nós podemos ter na telinha ou presencialmente pessoas que já estão chegando nos 60 ou que já romperam a barreira dos 60 e estão aí com todo o vigor, atuando na Igreja do Senhor, fazendo o trabalho de Deus nessa terra, enquanto Jesus não vem, não é? Enquanto Jesus não vem, Ele espera que você e eu atuemos, independente da nossa idade. Trabalho também com o Ministério das Possibilidades na Associação Paulistana. O Ministério das Possibilidades é um ministério muito especial. Ele trabalha com pessoas que têm alguma limitação, quer seja ela física, auditiva, visual, intelectual, não importa. Esse ministério foi ampliado recentemente pela Conferência Geral e agora atua também com os órfãos e com as viúvas. Nós, infelizmente, estamos vivendo tempos em que os órfãos e as viúvas têm se multiplicado. Às vezes, na mesma família, nós temos órfãos de pai e de mãe. Na mesma família, nós temos várias viúvas, vários viúvos. Que momento triste, que tempos tristes que nós estamos vivendo. E a igreja precisa atuar nessas diversas frentes. E eu convido você a procurar saber, a conhecer, orar e se inspirar para atuar em qualquer um desses ministérios. E hoje nós vamos falar um pouquinho de ASA. Vamos falar um pouquinho do trabalho que a ASA faz e daquilo que ela precisa para atuar. E o que nós precisamos no trabalho social da igreja sempre são recursos. Quer sejam eles financeiros, materiais, recursos humanos, nós precisamos de recursos para o trabalho social da igreja. E o trabalho social realizado pela Ação Solidária Adventista, a ASA, precisa também de recursos. Vamos conversar um pouquinho sobre o Ministério de Jesus e sobre a Igreja Apostólica e falarmos um pouquinho sobre como eles fizeram para ter recursos, como foi essa virada na nossa igreja em tempos passados. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Dentro de poucos minutinhos, nós vamos ler Mateus 28. Deixa aberta a sua Bíblia no capítulo 28. Daqui a pouquinho nós vamos navegar por Atos dos Apóstolos também. E eu vou pedir para você deixar sua Bíblia aberta lá também. Por 3 anos e meio, os discípulos estiveram sob a direção do maior professor que a humanidade já conheceu.
Que bênção ter Jesus ao nosso lado. Imagine só, se fosse hoje, Jesus aqui comigo e com você, sentado conosco, conversando, quem sabe pregando aqui, você assistindo aí, Jesus ao lado dos discípulos. Foi assim que os primeiros 3 anos, os 3 anos e meio de vida de Jesus aqui nesta terra, foram vividos com os discípulos numa proximidade muito grande. Eles viajaram juntos muitas vezes, comeram juntos outras tantas, estiveram juntos entre as multidões, na solidão do deserto, nos perigos dessa terra, enfrentando tempestades, endemoniados, agressões, desprezo, fome, frio, cansaço, e todos juntos o tempo todo. Os discípulos eram muito próximos de Jesus. E quando Jesus se foi, eles sofreram um luto devastador. Eles ficaram profundamente entristecidos, desolados, com o coração muito ferido. Na verdade, a morte de Jesus veio aos discípulos como uma surpresa. Eles se assustaram com isso, eles não esperavam a morte de Jesus. Jesus, sim, havia tentado adverti-los a respeito disso, mas eles não conseguiram compreender as mensagens de Jesus e, sem compreender, foram aí pegos de surpresa, digamos assim, com a morte do seu amado mestre. Por toda essa falta de entendimento, Jesus teve que permanecer, depois que faleceu, por mais 40 dias aqui nesta terra, para tentar fazer com que os discípulos compreendessem agora a missão que eles deveriam cumprir. E então, nesse momento em que Jesus decide ensiná-los que proclamar a paz e a salvação através da missão de cada um deles tinha uma importância fundamental, então os discípulos estavam prontos para ouvir o que está escrito em Mateus. Eu pergunto para você, será que hoje, eu e você, estamos vivendo um tempo em que nós achamos que talvez Jesus não vai voltar? Em que talvez nós pensamos, mas já demorou tanto, e o mundo já passou por tantas adversidades, será que seria mesmo agora o momento do retorno de Jesus? Será que eu e vocês temos dispersado pensamentos, e apesar do contexto que temos vivido, temos olhado para tudo isso com certa normalidade, imaginando que é assim mesmo, e que o mundo sempre foi assim, e que já vivemos outras pestes, outras situações catastróficas, e que é tudo assim mesmo? Será que eu e vocês estamos pensando e meditando com força, com convicção de que Jesus está voltando? Ou será que quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, eu e você seremos pegos de surpresa, porque não nos atentamos aos sinais, não percebemos que Jesus está voltando? Vamos ler Mateus 28. Mateus 28, os versos 19 e 20. Um verso conhecido, um verso que nós usamos tanto para evangelismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. De posse dessa missão, e já sem a presença física de Jesus, os discípulos então agora receberiam uma ajuda fundamental, uma dose forte de ajuda vinda do alto, o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos. Vamos ver em Atos a vinda do Espírito Santo para os discípulos. Nesse momento em que agora eles estavam sozinhos para cumprir a missão. Eles tinham algo para fazer grandioso e deveriam fazê-lo agora sozinhos, sem a presença física do Mestre. Agora seria a hora da verdade para os discípulos. Abra aí em Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler os versos 8 e 9. E eu leio aqui, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E sob esse poder, Pedro, então, muito motivado, empoderado pelo Espírito Santo, leva ao batismo, conduz. Juntaram-se a eles 3.000 pessoas num único dia. 3.000 pessoas num único dia. E eu digo para você, isso é um feito incrível, é impressionante, porque numa associação inteira, o alvo de batismos de um ano gira em torno de 2.000 a 2.500 pessoas. Em um ano inteiro de trabalho. E às vezes nem chegamos no alvo. Às vezes ficamos distanciados do alvo, entristecemos. Poxa, colocamos um alvo e não chegamos lá.
Mas na época apostólica, 3.000 pessoas no único dia. 3.000 pessoas. Imaginem aqui, esse grupo, e esqueçamos a pandemia por enquanto. Imaginem só essa igreja. E de repente chegam 3.000 pessoas para frequentar aqui. O que fazer com 3.000 pessoas? A igreja primitiva encontrou essa dificuldade, esse desafio de receber dentro dos seus templos, da sua vida comunitária, 3.000 novas pessoas. Pessoas diferentes, culturas diferentes, pessoas que pensavam diferente, agiam diferente, novos na fé, novinhos, instalando ali na fé. 3.000 pessoas para serem administradas dentro da igreja. E depois deste dia, desses 3.000, a cada dia iam sendo acrescentadas mais pessoas. Num dia 3.000 e depois nos outros dias, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, mais gente e todo dia mais gente. Olha que bênção que eles experimentaram e que grande milagre foi realizado na igreja primitiva. É muito além do que nós podemos pensar, é muito além do que está ao alcance da nossa imaginação. Nós tentamos pensar como é que seria receber 3.000 pessoas hoje, amanhã. Como seria receber mais 100 amanhã, mais 50 depois de amanhã, e aumentando, e aumentando, e aumentando? Como seria isso? Mas esse milagre aconteceu naqueles dias. E vamos ler o relato em Atos 2. Abra sua Bíblia em Atos 2. Eu digo sempre que há textos bíblicos que são dignos de lápis de colorir. Eu peguei o hábito agora de grifar a minha Bíblia com lápis de colorir. A página não vaza o outro texto, então eu fico pintando os textos bíblicos da minha Bíblia. E eu sugiro que você faça isso com alguns textos, e esses que nós estamos mencionando hoje são textos dignos de nota. Veja bem Atos 2, os versos 42 a 47. Eu leio aqui, você acompanha aí. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Naquele momento, saltava aos olhos a grande, unida e solidária comunidade que nascia naquele momento e naquele lugar. Que momento abençoado. Mas perguntamos, Silvana, o que aconteceu? O que houve para que fosse desse jeito? O que aconteceu para que todo esse milagre acontecesse naqueles dias? O que houve para que eles conseguissem essas 3.000 pessoas e mais acrescentadas todos os dias? O que houve para que a comunidade se transformasse numa comunidade de solidariedade? Totalmente solidária, uma comunidade onde todos se preocupavam com todos, onde a preocupação de um era a preocupação de todos. Como isso aconteceu? Como foi possível isso acontecer? Em que momento houve essa virada nessa comunidade para que essa comunidade se tornasse uma referência de solidariedade? Como isso pôde acontecer? E eu digo para você uma resposta tão simples, que depois que aqueles homens, aqueles discípulos, haviam perdido seu mestre, já não tinham mais entre eles, eles poderiam ter olhado ao redor e pensado, não, agora tudo é muito difícil, agora eu acho que eu não quero mais, vamos viver a nossa vida, eu vou viver a minha, você vai viver a sua, você a sua, você a sua, você a sua, cada um vai viver a sua vida, vamos deixar para lá essa história de revolucionar o mundo, como era o pensamento deles. Nós não precisamos mudar todo mundo e conseguir que todos creiam em Jesus. Quem sabe a gente pode levar a nossa vida agora. Nós vamos ser cristãos, vamos fazer os nossos cultos, vamos viver na nossa casa fazendo o nosso culto ao Senhor. Talvez eles pudessem ter várias propostas de estilo de vida diferentes a partir do momento em que Cristo não estivesse com eles.
Mas quando o Espírito Santo veio, esses homens, essas pessoas que criam tanto, eles passaram do medo à coragem, da descrença à imensa fé e confiança. E compreenderam que aquela era a missão deles. E que a partir do batismo daquelas 3.000 pessoas, a vida deveria ser diferente. Sob o efeito de uma impressionante transformação, aquela igreja primitiva, a igreja primitiva, decidiu, com todas as forças, com toda a convicção, atender ao chamado de Jesus por misericórdia e justiça social. Misericórdia e justiça social. Quando nós falamos de misericórdia e justiça social na Bíblia, nós podemos pensar, mas isso não tem lugar na Bíblia. Justiça social na Bíblia parece um discurso politizado. Não. É o discurso de Jesus. O tempo todo, enquanto Jesus viveu neste mundo, o discurso dele, os atos dele, iam além do discurso. A justiça social era praticada por Jesus. Ele vivia a justiça social. Ele praticava a justiça social. E ele levava outros a praticarem com ele. E quando a igreja primitiva recebeu o Espírito e tudo mudou na vida deles, seus conceitos foram modificados, então eles modificaram também a sua mente. E modificaram o seu coração a tal ponto que eles se tornaram uma comunidade solidária, extensiva a todas as pessoas. E todos eram acolhidos, e todos eram amados com profundidade, ao ponto de que, se houvesse qualquer necessidade, alguém venderia alguma coisa para suprir aquela necessidade. Já não era importante o que eu tenho, já não era importante o que eu sou. O que é importante? Nós irmos juntos de mãos dadas para o céu. Nós acreditarmos, nós vivermos o evangelho que Cristo pregou e nos ensinou na prática. Esse é o evangelho de Jesus. Mais tarde, no livro de Atos, nós continuamos vendo essa história, e agora nós vamos estudar no capítulo 4, o momento em que eles vendem os seus bens para poder ajudar as pessoas que estão em dificuldades naquela comunidade. Abra sua Bíblia em Atos 4, vamos acompanhar a leitura. Atos, no capítulo 4, os versos 34 a 37. E eu leio aqui: pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O vínculo entre essas pessoas era tão forte que eles tinham o desejo de satisfazer as necessidades uns dos outros todo o tempo. Nada estava fora dos limites. Todos poderiam ser ajudados, independente da necessidade, do nível de necessidade. Todos eram ajudados. Em nossa mente capitalista, talvez fique uma grande interrogação. Como faziam isso? Como viviam assim? Mas a resposta é muito simples. E é bastante interessante pensar que não há registro nenhum de que eles eram obrigados a vender seus bens, ou de que havia algum pedido de que vendessem seus bens. Nada. Eles simplesmente percebiam a necessidade e doavam, porque viam a necessidade. Viam a necessidade. Sabem, meus queridos irmãos, Cristo quer que você e eu vejamos as necessidades. Você tem visto as necessidades? Você tem olhado ao seu redor e visto as necessidades do mundo? Você tem olhado e visto de verdade? O ver a que eu me refiro aqui é um ver, sentir. Você sente no seu coração a necessidade do outro? Ou você tem aquele olhar de que o outro só precisa de comida? Ele precisa de cesta básica, ele precisa de cesta básica, arroz, feijão, comida. Ele precisa de comida, comida. A necessidade do outro é só comida? Como é esse conceito para você?
Será que o outro não precisa das suas palavras somente? Ou será que o outro não precisa só do seu ouvido? Ou será que o outro não precisa apenas do seu abraço? Está mais difícil hoje. Mas existem tantas formas de abraçar, não é? Quais são as necessidades que você tem visto ao seu redor? Na igreja apostólica, qualquer necessidade era atendida, qualquer uma. Eles tinham olhos para todas as necessidades, para todas. Quer seja a necessidade física, mental, espiritual, não importa. Qualquer necessidade, aquela igreja estava pronta para atender. Em Atos 2,46, diz que eles comiam numa mesa, numa casa. Então, se eles estavam dentro de uma casa, nem todos venderam. As casas estavam ali, eles moravam na casa. Eles tinham a sua casa, não era uma venda coletiva, todo mundo vendendo tudo e doando tudo. Mas, à medida em que as necessidades surgiam, as pessoas doavam, as pessoas atendiam, as pessoas cuidavam. Ser gente que ama e cuida de gente. É isso que Cristo espera de mim e de você. Que eu e você sejamos gente que ama e que cuida de gente. Ao ponto de dar um jeito de atender. Ah, não tenho, não consigo. Não, a gente vai dar um jeito de atender. Alguma coisa tem que ser feita. Nesse tempo era assim. Essa explosão de generosidade, essa explosão forte de vou fazer, vou amar, vou cuidar do outro, estou de olho para ver o que o outro precisa, o que o outro quer, o que o outro está passando, qual é a necessidade. Essa percepção, essa sensibilidade na igreja primitiva é algo admirável. E sabem por que aconteceu? A resposta é tão simples, mas a resposta é tão simples. A graça de Deus. A graça de Deus. A graça de Deus sobre todas aquelas pessoas fez com que elas tivessem uma percepção diferente daquele seu semelhante. Fez com que essas pessoas olhassem para o semelhante com um olhar de compaixão. Compaixão. Olhar para o semelhante com um olhar de compaixão. Nós não temos tempo para olhar com um olhar de compaixão. Nós não temos tempo para perceber o que é que o outro precisa. Nós não temos tempo para observar qual é a necessidade ao nosso redor. Aqui é um bairro bem localizado, por exemplo. Um bom bairro. Aqui algumas necessidades não cabem. Algumas necessidades aqui não funcionam. Nós precisamos olhar ao redor. Qual é a necessidade dessa comunidade? Qual é a necessidade real dessa comunidade? O que as pessoas aqui estão precisando, estão carentes, querem muito e não têm? Ou nem sabem que querem, nem sabem, mas não têm. E também não tem quem perceba para dar. Qual é a necessidade da sua localidade? Do bairro onde você mora, lá na tua casa? Qual é a necessidade daquele entorno? O que acontece ali? O que faz com que você... O que é possível você fazer para que essas pessoas se interessem por você, pelo estilo de vida que você tem, pela igreja que você frequenta? Atender a necessidade do outro é o método básico de Cristo de evangelização. Atender a necessidade do outro. Jesus começa o seu ministério, começa a sua pregação atendendo a necessidade das pessoas. Então, diante dessa explosão de generosidade que eu mencionei, o padrão bíblico se torna o seguinte: a graça de Deus motiva a generosidade de seu povo. A graça de Deus motiva a generosidade de seu povo. A graça de Deus motiva a sua generosidade. A graça de Deus motiva a minha. E o nível dela. A graça de Deus. O quanto da graça de Deus tem invadido a tua vida. O quanto a graça de Deus tem inundado o seu viver. Para você sentir, para você ter essa explosão de generosidade, para você ter essa sensibilidade toda e fazer com que as pessoas sintam-se amadas e acolhidas
por você. Indivíduo, não igreja. Por você. Como igreja, nós temos aí o Ministério da Asa para você atuar. Para você ser voluntário, para você estar junto, para você doar, para você acompanhar, para você viver junto. Mas como indivíduo, quanto a graça de Deus tem inundado você para que você tenha sensibilidade suficiente para entender o mundo ao seu redor, as suas mazelas, as suas dores e as suas necessidades. Remorsos, pressões, eles não são o padrão para que nós tenhamos um coração generoso. Não é porque eu vou pensar que, mas eu vou ficar depois com a consciência pesada, se eu não fizer, eu faço, porque senão minha consciência fica ali, me acusando, então é melhor eu fazer. Eu não quero ficar com a minha consciência ali. Esse não é o padrão de generosidade de Deus. O padrão de generosidade de Deus, grave no teu coração, é a graça. A graça dele sobre você vai fazer você ter uma explosão de generosidade. Eu quero ler com você um trecho do livro O Maior Discurso de Cristo. Maravilhoso esse trechinho, ele é curto. Preste atenção nele. Cristo derruba a parede de separação, o amor próprio, separatista, preconceito de nacionalidade e ensina amor a toda a família humana. Ergue os homens do estreito círculo que lhes prescreve o egoísmo. Elimina todos os limites territoriais e as convencionais distinções da sociedade. Não faz diferença entre vizinhos estrangeiros, amigos e inimigos. Ele nos ensina a considerar todo ser humano necessitado como se fosse semelhante, como se fosse nosso semelhante, e o mundo, o nosso campo. Deus quer que você olhe para os pobres por você mesmo, para te salvar, para me salvar. Para me salvar do meu egoísmo, para salvar você do seu. Quando eu olho para o meu guarda-roupa e eu não enxergo roupa para doar, tem algo de errado. Porque lá tem alguma coisa que você não usa. Sempre tem. E eu tenho uma premissa bem básica. Faz mais de um ano que eu não uso. Se não for casaco de inverno que a gente costuma fazer durar mais tempo, né? Se faz mais de um ano que você não usa, presta atenção. É difícil você voltar a usar. Bem difícil. Se você não enxerga, se você não consegue ver, você está alimentando o egoísmo. Deus não quer que você tenha esse traço. Não é um traço de caráter que nós vamos levar para o céu. Ele não quer que a gente tenha esse traço. E é por isso que Ele nos dá os pobres. E Deus se identifica com os pobres. Abre Provérbios. Vamos lá em Provérbios, você vai ver como Deus se identifica com os pobres. Provérbios 19 e 17. Vamos ler Provérbios 19 e 17. Lá está escrito assim, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e Ele o recompensará. Ainda em Provérbios, volta aí umas páginas, Provérbios 14. Provérbios 14 diz assim, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Para entender esses versos, esse pensamento de Deus, eu quero que você visualize uma cena comum, uma cena que pode acontecer na casa de qualquer pessoa. Uma família, homem e mulher, 4 filhos. 4 filhos na casa. Os filhos cresceram, estudaram, são profissionais, têm suas vidas, alguns casados, vivendo muito bem. Mas nessa família de 4 filhos, tem um filho lá que não deu certo na vida. Tem um filho nessa família que não deu certo, não vingou. Estudou, mas errou, depois tentou de novo, não deu certo. Enfim, não tem um bom emprego, não tem um bom salário, vive desempregado, não consegue uma boa colocação. Dos 4 filhos, os outros 3 todos empregados, trabalhando com família, ganhando dinheiro, estudados, tudo certinho, 100%. E esse, meio mais para lá do que para cá.
Dos 4 filhos dessa família, qual é o alvo de maior preocupação dessa família? Parece óbvio. O de maior preocupação dessa família vai ser esse que não deu certo, que não está decolando, não está conseguindo fluir a vida. Então, esse é o alvo da maior preocupação. Assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco. Ele ama a todos, irrestritamente, ama cada um. Essa família também ama totalmente os 4 filhos. Igual. É uma família normal. Os pais amam muito os 4 filhos ali. Só que tem esse um, que exige uma especial atenção. Assim é Deus conosco e os pobres. Deus dá uma atenção especial aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. É bíblico. Deus sempre dá uma atenção especial. Temos tantas viúvas. Atualmente nós temos tantas viúvas, tantos viúvos, órfãos. Eles têm se multiplicado. O Covid tem deixado esse legado para a nossa sociedade. Eles estão aí. Que tristeza. O quanto nós temos nos movido em favor dessas pessoas. O quanto nós temos despertado o nosso olhar para essa camada, essa parcela da sociedade, que não era comum, mas que se tornou. Se tornou. Vira e mexe, você encontra uma família aí. Recentemente, eu soube de uma família que o pai e a mãe faleceram, ficou o filhinho, 2 criancinhas, o pai e a mãe, se foram de Covid, ficaram os 2 menininhos. Família cuidando dos 2, órfãos. Alvo do amor especial de Deus. Deus cuida dessas pessoas e nós não devemos menosprezar esse amor de Deus, essa consideração que Deus tem especial por essa camada, por esse tipo de pessoa. Nós precisamos ter um olhar. Veja, Jesus. Vamos falar um pouquinho de Jesus nesse encerramento. Jesus, já no nascimento e também na morte, nós vemos que Jesus, Deus, identifica Jesus com as pessoas mais pobres. Onde é que foi que Jesus nasceu? Estábulo. Não foi no Einstein. Não foi no Sírio-Libanês. Jesus nasceu no estábulo. Né? Quando ele foi apresentado no templo, qual foi a oferta? Foi um carneirinho? Ou foi pombinha? Quando Jesus viveu na terra, andou aqui fazendo bem, ele vivia com quem? Os pobres. Ele vivia com os doentes, com as viúvas, com os pobres, com as pessoas em necessidade. Era com esses que ele vivia. Mais um pouquinho, no final da vida, já quando ele foi fazer a entrada triunfal em Jerusalém, ele entrou em cima de um cavalo branco. De jumentinho, que não era dele. Quando ele fez a última refeição com os discípulos, ele fez a refeição na casa dele, sentado na mesa de jantar da sala dele, lá chamou pessoas para a casa dele, abriu as portas, pôs gente para receber, fez um antepasto, e venham para a minha casa. Foi na casa dele a refeição? E depois que ele fez a refeição, e que ele morreu na cruz, ele morreu numa cruz que não era dele. E as suas vestes foram sorteadas. E ele morreu nu. E uma morte cruel. No meu e no teu lugar. Esse é o nosso mestre, que nos ensina a ser como ele. Eu me entristeço. Eu confesso para vocês. Eu tenho dificuldade para pregar esse tipo de sermão. Porque eu vejo o quanto eu estou distante do ideal. O quanto eu estou longe. Eu queria estar tão mais perto. Queria fazer muito mais. Como a gente se distancia e acha normal. E acha normal, a gente não faz muito movimento de mudança, né? A gente acha, está tudo bem. É assim mesmo. Eu sou pobre no seu caminho. E sua atitude para com ele
revela a sua verdadeira atitude para comigo. Eu gosto dessa frase. Eu sou o pobre no seu caminho, e a sua atitude para com ele revela a sua verdadeira atitude para comigo. Abra Mateus 25. Nas linhas de Mateus 25, está ali o grande julgamento. Nós encontramos algumas advertências no grande julgamento, várias, mas eu quero ler uma com você. Abra sua Bíblia em Mateus 25. Eu quero ler o verso 45. Só o verso 45, um verso bem comum que todos nós conhecemos. Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. É um mistério, porque Deus tem permitido que os pobres estejam no mundo e que haja essa polarização de pobreza e riqueza. Mas eu quero dizer para você que se há um mistério aí, há uma revelação pelo outro lado. Por que nós devemos nos preocupar com os pobres? E eu leio para você Beneficência Social, página 17. Esse é o meu livro de cabeceira, eu gosto demais desse livro. Livro Beneficência Social, página 17. Está escrito assim, ó. Na providência de Deus, os acontecimentos têm sido ordenados de maneira que sempre tenhamos os pobres conosco, a fim de que sejam no coração humano um constante exercício dos atributos do amor e da misericórdia. O homem deve cultivar a bondade, a compaixão de Cristo, não deve distanciar-se dos tristes, dos aflitos, dos necessitados e dos angustiados. Há mais de 2000 anos, num cenário de sofrimento e dor, com a humanidade sufocada pela maldade, surge Jesus, que andou por esse mundo, só fazendo o bem. Com a sua própria vida, ele salvou outras tantas, e salva até hoje. Seus atos inspiram os seus seguidores a tornarem-se os seus discípulos. Os planos do Senhor continuam os mesmos. Os mesmos que foram quando Jesus esteve nesta terra. Os mesmos para a Igreja Apostólica. E os mesmos hoje, para mim e para você. Não muda. Nós somos filhos de um Deus que não muda. Isso é clichê na nossa igreja, mas é a mais pura e gostosa verdade. É o mesmo Deus, lá de trás, continua atuando hoje, cuidando de mim e de você, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, e dando para nós as mesmas dicas que Ele deu no passado, para que a gente alcance felicidade aqui, mas acima de tudo, salvação com Ele. Deus quer salvar a mim e a você. Ele salvou e capacitou a mim e a você para nós termos uma bênção e causarmos neste mundo um impacto estrondoso. Há muitos cristãos que não enxergam assim. Que tristeza. E há até aqueles que estão convencidos de que nada têm a oferecer para ninguém. Há aqueles que acham que não precisam fazer nada. Podem cruzar os braços e ficar inertes e está tudo certo, que a vida flui, a igreja tem departamentos para cuidar dos pobres. A igreja tem a ASA, a igreja tem a ADRA. Eu não preciso fazer nada. Eu vou na igreja só. Eu vou me envolver com outras coisas. Agora, assistência social, pobres, aflição, viúvo, órfão. Não é comigo, não. Isso é outro departamento. Já ouviu essa frase? É com outro departamento? Não é com outro departamento. Se a nossa atitude for de passividade, a humanidade vai continuar sofrendo. Pessoas vivendo num ambiente de violência, de injustiça, mentira, abuso, violação. Vidas roubadas pelo inimigo. Porque cada vida tocada com mazelas deste mundo é vida tocada pelo diabo. E nós somos os agentes de salvação para este mundo. Jesus não está aqui, mas Ele tem os enviados, que somos nós, que são as mãos dEle nessa terra. E Ele espera que eu e você façamos a diferença. O que difere o ambiente de sofrimento dos tempos de Jesus do ambiente que eu e você vivemos hoje? Você acha que tem alguma diferença? A diferença, sabe qual é? É a nossa atitude. Que atitude você vai ter? Qual vai ser a sua atitude? Depois que você ouve que eu falei e eu disse para você que Jesus
vivam entre os pobres, que a igreja primitiva é isso, aquilo. Depois de tudo que nós falamos hoje aqui, qual vai ser a sua atitude? O que é que você vai fazer? O que muda? Muda alguma coisa ou não muda nada? Fica tudo como está? As pessoas estão morrendo aí fora e Jesus está voltando. Louvado seja o Senhor porque Jesus está voltando. Amém, Ele tem que vir, eu quero que Ele venha. Eu não quero mais morar aqui, eu quero ir para o céu mesmo. O meu objetivo não é ficar aqui, por melhor que a minha vida seja. Eu quero ir embora, eu não quero aqui, eu não quero mais nada com esse mundo. Esse mundo já provou que não é para nós. Eu acho que com a pandemia fechou, né? Passa a régua e vamos embora. Aqui não é nosso lugar. E cada vez mais a gente percebe que não é. Mas o que é que muda para nós? Nós conhecemos hoje, assim como no passado, pessoas tão ricas, que só têm dinheiro. Já ouviu essa frase? Pessoas tão ricas que só têm dinheiro. Quanta necessidade essas pessoas têm. O que é que eu e você podemos fazer por elas? Elas também precisam de salvação. Elas também precisam da graça de Cristo. Cristo também morreu por elas. Que coisa linda que é Jesus. Que coisa boa que é ser filho desse mestre. E eu quero dizer para você que o Asa Capta é o projeto de captação de recursos da Asa para este ano. E nós queremos captar recursos o ano inteiro, com quem quer que seja. Não importa com quem é. E a igreja tem pessoas que podem fazer essa captação. Se você conhece alguém, você pega um folhetinho e entrega, olha, está aqui. O folhetinho está lá escrito os valores para doação, está lá escrito o motivo para doação, no que nós usamos, as nossas transparências, está escrito tudo lá. Você entrega para a pessoa e diz, olha, me ajuda. Gente, de grão em grão a galinha enche o papo, não é assim que diz? E nós vamos ali com R$10, com R$20, com 50, com 1.000, com 10.000, eu não sei com quanto, porque Deus, o Deus que eu sirvo e que você serve, é o Deus dono de tudo, Ele é dono do ouro e dono da prata, ou não é? Ageu diz que é. Dono do ouro e dono da prata. E Ele vai nos dar os recursos para nós fazermos o bem para a humanidade, porque Ele quer que eu e você façamos o bem para a humanidade. Ele deseja que eu e você sejamos agentes de reconstrução de vidas. Mas não se faz trabalho social sem dinheiro. Essa é a nota triste. Não se faz. O arroz, R$20 um pacote. Nós precisamos doar comida também. Também. Que caro está tudo. Mas Deus colocou os bens nas mãos de pessoas, para nós irmos até essas pessoas, pedirmos para elas. Você sabia disso? Vou ler para você. Se você tem dúvida, eu vou ler agora e fecho com esse texto, encerro o sermão. Diz assim, Serviço Cristão, página 167. Preste atenção na mensagem que Deus nos dá através da sua profetisa. Preste atenção. Deus possui abundantes bens neste mundo e colocou-os nas mãos de todos, tanto dos obedientes como dos desobedientes. Ele está pronto a tocar o coração dos homens do mundo, mesmo dos idólatras, para que de sua abundância deem alguma coisa por o sustento da sua obra. E Ele o fará logo que seu povo aprenda a aproximar-se sabiamente destes homens. O que é que nós precisamos? Sabedoria. Pedir com sabedoria. E a oportunidade está aí. Nos próximos dias, a igreja vai receber o folheto do Asa Capta. E você vai ter oportunidade. Eu digo que eu tenho vergonha tremenda de pedir qualquer coisa para mim. Se eu tiver que pedir alguma coisa para mim, eu vou ter um problema enorme, gente. Eu vou passar fome, porque é difícil eu pedir alguma coisa para mim. Mas se eu tiver que pedir para outra pessoa, ou uma situação, uma causa como a Asa ou como a Adra, você pode ter certeza que eu vou pedir. Eu vou lá e eu peço mesmo. Eu sento na frente da pessoa, eu bato um papo e peço tudo e eu não saio de mão vazia, não. Peço mesmo. Peça. Não é para você. Não é para você. É para outra coisa. É para outra finalidade. Você tem a oportunidade de agir em favor de um mundo melhor através dos trabalhos da igreja, de qualquer trabalho da igreja, mas especialmente nos trabalhos sociais da igreja. Essa oportunidade é uma oportunidade de cuidar dos vulneráveis, de amar esses vulneráveis e de tornar a vida deles diferente neste mundo e de tornar a vida deles
mais semelhante àquilo que Jesus deseja que elas tenham. A ADRA tem um propósito que diz que é servir a humanidade para que todos possam viver como Deus planejou. Nossa, que propósito, não é? Servir a humanidade para que todos possam viver como Deus planejou. Eu quero deixar com você o meu apelo para que você se envolva nesse trabalho, nesse ministério de pedir. Nesse ministério de pedir doação. Nesse ministério de ajuda, de amor ao próximo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos abençoe para que nós sejamos esses veículos de transformação, de salvação, através do trabalho social da igreja. Amém. Que Deus abra o nosso coração
Abra o meu coração, abra o teu coração, para que nós possamos inundar esse coração de carne, de sensibilidade do céu, para poder transformar vidas. Oremos agora. Senhor nosso Deus, amado Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, porque o Senhor tem provido aquilo que precisamos na nossa casa, na nossa vida. Obrigada porque o Senhor tem cuidado de nós. Em meio a todos os males, as mazelas deste mundo, o Senhor tem olhado para nós com carinho, com amor e tem preservado a nossa vida. Abençoa, Senhor, esta igreja. Abençoa os membros dessa igreja, para que eles tenham o seu coração aberto e cheio de sensibilidade, para que possam atender com amor, com cuidado, com carinho a todas as pessoas que precisam, que sofrem qualquer necessidade. Nós pedimos que o Senhor nos use nesse trabalho, Senhor. Nós não somos dignos de nada, mas nós queremos fazer o seu trabalho, nós queremos ser tuas mãos nessa terra. Para nós isso é uma honra, mas nós nos sentimos tão pouco capazes e rogamos pelo teu poder. Nos ajuda, Senhor, ao exemplo do que o Senhor fez na igreja primitiva. Faça conosco hoje. Nos ajude a multiplicar aquilo que nós temos, a ter um coração pronto a doar, a beneficiar o outro e a exercer todo esse amor que só pode vir do céu. Abençoa essa igreja. Abençoa o pastor dessa igreja e a sua família. Cuida do pastor Denis, da Josi, dos seus queridos, dos seus filhinhos. Abençoa-os, Senhor, para que eles continuem dirigindo este rebanho, essa igreja maravilhosa rumo ao céu. Cuida de cada líder também dessa igreja, Senhor. Derrama o seu espírito sobre cada um, para que essa igreja seja poderosa neste lugar. E abençoa essa igreja, Senhor. Cada membro que vem aqui a cada sábado, cada membro que está disposto a ser um agente transformador neste lugar, que ajude, Senhor, a piscar luzes nesta igreja, para que a sociedade, a comunidade ao redor enxergue aqui o lugar onde há bênção e salvação. Nos abençoa neste dia, nos acompanha onde quer que formos agora. Nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado para você, que Deus abençoe você aí onde você está, receba o meu abraço. E aqui também, você que está presente, receba o meu abraço carinhoso, já que nós estamos distanciados e não dá para dar aquele abraço forte, vai aqui de longe mesmo. Deus abençoe você e a sua família.